Muito boa noite, meus amigos interativos. Hoje, nessa terça convida, estamos com dois convidados incríveis, Antônio Lúcio e Charles Schweitzer. Acho que é assim. Nós vamos falar bastante aqui sobre o Web Summit que aconteceu em Portugal agora em novembro de 2022. Vamos falar também sobre o Web Summit que vem para 2023 no Rio de Janeiro, né? Tem aí uma grande experiência, uma grande expectativa que isso aconteça. Se eu não me engano, eu acho que é o primeiro que vai ter fora da Europa. Então, acho que isso tem um prestígio bastante grande para todos nós. E eu quero trazer, então, nossos convidados aqui, que é o Antônio Lúcio, gestor da Times de alta performance, empreendedor em experiência em franquias, host dos dois principais podcasts de inovação do Brasil, que é o Do Podcast e Trend News. E o nosso amigo Charles Schweitzer, que é head de inovação do Banco Carrefour, entre outros, também é produtor do podcast e Trend News. Então vamos lá chamar os dois, se minha transmissão permite, se eu não estiver travando. Né? Acho que eu dei uma travadinha, sabia? Eu estava sentindo. Não, aqui. Acho que foi tudo ok, Ricardo. Boa noite. Boa noite. Que bom. Boa noite, Antônio Lúcio. Bom, vamos lá. Bom, se esses dois estiveram juntos, vamos direto ao ponto, vamos das 8 às 9 aqui cravado, né? Então, vocês estiveram juntos lá nesse summit em Portugal, que aconteceu agora em novembro, né? E eu queria começar de vocês direto ao ponto, né? O que vocês viram lá que chamou muita atenção? E acho que antes contextualizar um pouquinho da dimensão do Web Summit para todo o nosso público. Acho que, em primeiro lugar, Charles, você pode começar trazendo essa dimensão, o que é. Vamos lá. Claro. Ricardo, eu acho que assim, o Web Summit é um dos eventos que é assim, um dos majors, né, de inovação, tecnologia e tendências do mundo. Para você ter uma ideia, neste ano, presencialmente, a gente está falando aí de um público de aproximadamente 70 mil pessoas ali em Portugal. Então, realmente é um dos maiores eventos de inovação, tendências e tecnologia do mundo. Fora os 70 mil presentes, né, você tem uma série aí de atendentes ainda que participam do evento de forma virtual, né, de forma digital. Então, certamente, um dos maiores eventos do mundo, Lisboa, durante aqueles dias, acaba se tornando um hub de inovação e tecnologia, conectando o mundo inteiro. É impressionante a quantidade de pessoas dos diversos lugares do mundo, realmente vira um centro para tudo que está acontecendo em termos de tecnologia e inovação no mundo. E são pessoas, eu estava fazendo uma pesquisa de todas as idades, né? E de todos os pontos de vista. E estava fazendo uma pesquisa, e nessa pesquisa diz assim, até de assuntos contraditórios, né? Que faz com que cada um dos seus visitantes saia dali com uma experiência que mais lhe agrade e que é aquilo que acredita. Que vem empresas desde as maiores fortunas até pequenos pessoas que estão crescendo agora, né? Começando agora. Não é, Antônio? Conta um pouquinho. Bom, Ricardo, o Web Summit ele nos dá uma percepção muito real de como funciona a lógica do ecossistema de startups e de inovação, na medida em que a gente consegue efetivamente ver um pouco daquilo que é preconizado nesse segmento, que é a solução de um problema real, não é? Nós temos aí a premissa levantada pelo próprio Simon Sinek no seu livro Comece pelo Porquê, né? E essa é uma experiência realmente única, porque você consegue, não só nos speech, mas também visitando os pavilhões, observar claramente como que o ecossistema de startups ele está se movimentando para resolver problemas práticos das pessoas. Absolutamente práticos. Esse, para mim, é o grande ponto que nos permite a imersão num evento como esse. Quanto tempo você acha que é importante a pessoa reservar na sua agenda quando vai para este evento aí? Né? E como ela deve se organizar diante de 26 palcos, cara? Eu não sou o cara, eu não sou geminiano, mas eu não sei se eu sou o cara para isso, entendeu?
26 palcos. Conta aí, Charles. Ricardo, eu acabei reservando o seguinte, né? Eu reservei um dia antes do evento, na própria semana do evento, e 3 dias na semana seguinte. Justamente para poder complementar a experiência, porque para além de ver as tendências dentro do evento, eu queria ver essas tendências materializadas dentro do ecossistema de empresas português. Então eu reservei um pouco mais de tempo. E uma coisa que eu falei é muito verdade, né? Você tem que substituir esse fear of missing out, né? De que, tem 26 coisas acontecendo ao mesmo tempo, pelo joy of missing out. Então, assim, eu estou feliz de estar perdendo alguma coisa nesse momento, porque eu estou na melhor palestra, no melhor lugar, no melhor palco. Então, é óbvio que você precisa investir um tempo antes de começar o evento para se programar, para saber em que palco eu tenho que estar, em que hora, etc., quais são as melhores palestras, o que eu não posso perder em hipótese alguma. E não basta simplesmente você achar que sei lá, por exemplo, a palestra do Toto Wolff vai começar às 3 horas da tarde, eu vou chegar às 2h59 e vou assistir, porque grandes chances de você pegar aquela arena já lotada, então é sempre bom você chegar sempre com 1 ou até 2 palestras de antecedência para realmente não perder o conteúdo que você mais quer assistir. Antônio, você fez a lição de casa? O que você pegou de palestras que você falou assim, cara, foi bom. Como é que vocês se dividiram? Bom, Ricardo, isso que o Charles colocou é fundamental. Inclusive, quero deixar aqui a minha dica, já que nós teremos o Web Summit agora em maio, no Rio de Janeiro, e se torna muito mais acessível para aquelas pessoas que são interessadas em inovação, já que é um evento que acontece numa cidade brasileira, então, enfim, você precisa realmente se planejar com antecedência. Quando você faz a inscrição e à medida que o tempo vai passando, o aplicativo do próprio evento ele é alimentado com o cronograma de palestras, e esse cronograma de palestras ele está dividido por itens. Então, obviamente que cada um de nós tem uma área de interesse. Então, por exemplo, eu fui muito focado em observar aquilo que vinha acontecendo relacionado, por exemplo, ao futuro do trabalho. Quer dizer, eu tinha uma trilha a seguir nessa área, havia um pavilhão que estava estruturado com muitas startups voltadas para a gestão de mão de obra, desenvolvimento de recursos humanos, etc., e eu me planejei para assistir às palestras que tinham conexão com esse tema, visitar o pavilhão relativo a esse tema. E se você não consegue fazer um planejamento prévio, você realmente morre afogado numa quantidade avassaladora de informação simultaneamente acontecendo, que é uma coisa realmente impressionante. Realmente são speeches de muita qualidade, né? O Charles citou um aí. Nós tivemos a oportunidade de ver presencialmente o próprio Toto Wolff, da Ferrari. Alguém que... Não, Mercedes, Antônio, Mercedes, não confunda as equipes. Mercedes. Aí o coração bateu. Queria eu que ele fosse da Ferrari, poxa Todo mundo quer ele da Ferrari. Piloto. Bom, um estrategista, um indivíduo, um team leader muito reconhecido estava lá. Enfim, então essa é uma oportunidade realmente ímpar, mas que você precisa de uma maneira organizada planejar para não se perder nessa síndrome do FOMO, né? Quer dizer, puta, eu tô perdendo tudo, tô assistindo mas eu tô perdendo 150. Não é por aí. Ricardo, eu vou complementar essa fala do Antônio. Acho que para você ter uma ideia do conteúdo que a gente assistiu lá e assim do quanto isso de fato pode ter impacto realmente nas nossas relações. Você que é um cara de recursos humanos, eu acho que você vai gostar disso, né? O Antônio estava falando aqui sobre o futuro do trabalho, então eu vou dar dois pitacos para você aqui. Primeiro, da própria palestra do Toto Wolff, né? Porque aí ele traz para a cena o que é trabalhar dentro de uma equipe de Fórmula 1, né? Porque, bom, a gente está lá, enfim, assistindo a corrida, a gente está vendo o que os pilotos estão fazendo, etc. Mas ele trouxe a parte dos bastidores, né? O que é trabalhar dentro de uma equipe de Fórmula 1? Então, trabalhar numa equipe de Fórmula 1 é trabalhar numa média empresa com 2.000 funcionários, sendo que a FIA
permite que 80 deles estejam na pista e, portanto, 1.920 deles irão trabalhar de forma remota. Porra. Você percebe o paradigma aí? A gente está falando agora de volta ao normal, não volta ao normal, etc. E ele estava no palco com o principal parceiro de trabalho remoto que eles têm, que é a TeamViewer, que foi, inclusive, quem acabou patrocinando esse talk do Total Wolff. Então, assim, meu amigo, não tem mais conversa. A gente precisa se adaptar a esse formato de trabalho híbrido. Como a gente depois vai criar cultura organizacional, como a gente vai desenvolver times de alta performance, isso é um outro problema, é um outro paradigma, mas a realidade está aí, está posta, e é isso, 80 presencialmente na pista, 1.920 interagindo à distância, fazendo aquele carro funcionar da melhor forma possível durante 60, 70 voltas. Então, uma super lição de falar sobre esse paradigma do trabalho remoto. E do outro lado, duas meninas que eram estagiárias do Walmart, que, na verdade, assim, né, é impressionante, mas a hora que elas subiram ao palco, nem criaram grande expectativa, né? Porque estou falando de uma menina de 16 anos e uma de 15. Tá? Mas na mesma velocidade que elas subiram no palco, elas chegaram e já deram logo uma porrada em todo mundo que estava assistindo. Quer dizer o seguinte, e aí, Ricardo, você vai se ver nisso agora que eu vou te falar. Vocês estão contratando a geração Z do mesmo jeito que vocês foram contratados. Com seleção de currículo, dinâmica de grupo, entrevista individual, etc. Será que esse é o jeito de contratar a geração Z para o mercado de trabalho? Então, Ricardo, assim, tem muita porrada nesse evento, tá? E eu estou te dando duas aí que são ligadas à sua área aí. Perfeito. Trabalho, RH, futuro do trabalho, enfim, eu acho que são coisas interessantes. E elas deram uma dica do que como elas gostariam de ser tratadas? Sim, sim. Conta. Inclusive, logo na sequência, a gente teve uma apresentação que foi considerada a primeira apresentação de um CEO, né? Ou seja, um CEO da geração Z, o primeiro deles, talvez mais famoso, que é um estilista, na verdade, que tem a própria grife, etc. Foi bastante interessante. E ele falou o seguinte, olha, essa juventude é muito movida por uma questão de propósito, e gosta realmente de se desenvolver naquilo que tem paixão, naquilo que ama. Então, é claro que assim, a gente precisa fazer coisas que, às vezes não são tão legais dentro do nosso 9 to 5. Mas se você der a esses jovens a oportunidade deles se desenvolverem naquilo que eles já gostam, de trabalhar com inteligência artificial, de trabalhar, enfim, eles vão ter uma paixão e uma vontade de trabalhar com você que você não acredita. Então, não é mais sobre contratar a geração Z como se contratavam os estagiários lá atrás, né? E sem demérito nenhum, né? A gente estava ensinando as pessoas a trabalhar, diferente. Mas realmente, assim, como é que a gente contrata realmente os talentos da geração Z para trabalharem dentro das nossas empresas? E aí não pode ser o formato convencional. É que eles falam que lucro e propósito não são excludentes, né? Não. Não, e aí é muito interessante essa colocação do Charles, porque nós estamos passando por um momento onde a questão da ESG ela ganha uma proporção muito grande e nós estamos sofrendo um fenômeno de greenwashing grande por parte de várias empresas que anunciam seus compromissos de governança, de sustentabilidade, de meio ambiente, mas que na prática, com toda a ausência de métricas que nós possuímos ainda, né, fica muito difícil de você efetivamente garantir que investimentos que estão seguindo nessa direção e também a confiança da população possam ser asseguradas. E nesse caminho que o Charles citou, ficou muito claro, né, de como a questão da visão que a geração Z tem das empresas e a sua forma não só de definir o ingresso em uma companhia, mas também consumir os produtos de uma determinada marca, estão intrinsecamente ligados com a questão de um propósito sincero
de um propósito honesto, de um propósito verdadeiro, onde os seus executivos, os executivos da marca, eles realmente transpiram aquilo que está sendo colocado e o consumidor consegue perceber. E a geração Z ela faz um track muito forte nesse sentido, influenciando, obviamente, todas as outras gerações. Deixa eu cometer uma pergunta aqui que pode ser uma atrocidade, mas tudo bem. Nós vamos ter segmentos muito mais nichados? Pode acontecer, Ricardo. O que esse CEO, né, acabou falando na palestra dele, e aí ele se define, né, como uma pessoa de gênero fluido, então algo que é muito presente nos dias de hoje. Ele disse o seguinte: a tua empresa, ela não precisa, na semana da consciência LGBTQIA+, postar fotinho de arco-íris, etc. A tua empresa não precisa fazer isso. Faz isso se você de fato acredita nisso e quer se posicionar nisso. Você não precisa se posicionar sobre todos os assuntos. Então, posicione-se sobre aquilo que faz sentido e que tem eco com a sua empresa. E aí, nesse sentido, sim, pode ser que a gente veja mais marcas, mais produtos, mais profissionais trabalhando de uma forma mais nichada. É claro que a gente vai sempre contar com marcas e empresas que são absolutamente globais e que precisam estar em todas as arenas, mas não é um assunto que precisa ser para todas as empresas. E aí, Charles, eu acho que é interessante, só um parênteses, Ricardo, nós fomos todos muito impactados, eu acho que já no primeiro momento, na abertura do evento, com a palestra da primeira-dama da Ucrânia, a Olena Zelenska. Charles vai lembrar muito bem que na abordagem dela, ela falava sobre o papel da tecnologia. Primeiro, ela contextualizou que essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia é uma guerra altamente tecnológica, mas, obviamente, voltada para o mal. E no discurso dela, ela conclamou todos os presentes a estarem voltados a tecnologias globais que pudessem ser usadas de forma consciente para salvar as pessoas. Cara, isso faz um track muito forte, não só em todos os participantes, mas também a gente já vai com outro olhar, né, quando a gente vai observar o que está acontecendo, porque é algo que está acontecendo debaixo do nosso nariz, é algo que nos impacta globalmente, mas que realmente precisa alguém dar um toque ali e chamar atenção para um ponto que é relevante. Porque você tem uma reunião de 70 mil pessoas ali, simultaneamente, que em algum momento podem impactar nesse universo de tecnologias. Vamos chamar assim tecnologias do bem, né, Charles? Não, e eu achei interessante esse tema que você traz, porque era uma pergunta que eu ia fazer para vocês. Como é que eles estão discutindo a tecnologia para trazer uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade melhor? E eu queria fazer lançar essa pergunta, né, para vocês. A principal preocupação hoje na Europa, e isso teve muito presente dentro do Web Summit, é a transição energética, né, Ricardo? Assim, a guerra escancarou a dependência energética do gás da Rússia, e esse aqui vai ser, de fato, um inverno bastante difícil na Europa, né? Assim, pegando desde aspectos ligados a lazer, tem estações de esqui fechadas, porque não tem energia para fazer os seus carrinhos se movimentarem, para você ter uma ideia de como está a coisa lá. E aí, de fato, é uma preocupação muito forte essa transição energética para energias renováveis e autossustentáveis dentro de cada uma das nações. Discutiu-se muito também a questão de nearshore, friendshore. Então, havia, né, um movimento em direção a cada vez mais consumir produtos chineses, cada vez mais se abastecer de gás russo e etc. E agora o mundo começa a voltar o seu olhar novamente para o continente americano, que é uma costa próxima e é uma costa mais amigável. Então, seria muito mais fácil consumir
energias e produtos desenvolvidos em todo o continente americano, e aí incluindo América do Sul e América Latina, do que, por exemplo, ficar dependente de economias como da China e da Rússia. Então, o caminho e a direção estão setados por aí, pelo que a guerra trouxe e escancarou essa dependência da indústria chinesa e da energia russa, algo que os europeus parecem ter aprendido a lição e devem desenvolver energias limpas, renováveis e autossustentáveis, e quando forem depender de alguém, depender de nearshore, friendshore. Perfeito. E aí, Charles, é muito, muito bom esse ponto que você está trazendo, porque a questão da transição energética, nós vimos assim trabalhos imensos lá, né? Muita gente dedicada, muitas startups apresentando soluções. Havia, inclusive, startups que estavam patrocinadas por grandes players da indústria do petróleo e gás, como a Shell, mas a conexão que a transição energética tem com a questão ambiental. E aí uma coisa também que a gente viu que estava muito forte e está realmente muito conectada, uma coisa que me chamou a atenção foi o que o Brad Smith, da Microsoft, comentou a respeito do clima, né? Ele falou em colapso climático, né? E aí ele citou alguns números, como os 51 bilhões de toneladas de carbono que hoje são lançadas atualmente, que precisam ser reduzidas para alguma coisa entre 12 e 10, sem um compromisso realmente firme dos governos, né? Nós sabemos que há toda uma dificuldade em torno do Acordo de Paris. E o que é muito interessante, você que está nos assistindo nesse momento agora, é que você está falando assim, pô, o cara falou sobre palestra do Toto Wolff, e trabalho remoto, ele está comentando sobre a primeira-dama da Ucrânia, energia, transição energética, e o Kiko, né? Meu amigo, minha amiga que está nos assistindo agora, nós estamos dando para você um insight daquilo que a gente viu há 2 meses atrás, numa proporção gigantesca, que é o lado para o qual o mundo está se movimentando. Então, você que nos assiste nesse momento tem a oportunidade de, ouvindo o que você está ouvindo, entender essa tendência e posicionar o seu trabalho, o seu negócio, a sua vida pessoal, as suas ações altruísticas, enfim, tudo aquilo que norteia a sua vida nesta direção. Uma coisa é você estar no mundo sendo levado por aquilo, né? Como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E outra coisa é você ter alguma percepção do que está acontecendo nesse momento no mundo e se posicionar nessa direção. Eu queria lembrar aqui a brilhante frase do gato dita para Alice em Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde ir, meu amigo, qualquer caminho serve. Boa. Não, e assim, são dicas que vocês estão dando, né? Se a gente abstrai um pouquinho, né? Olha com quem você está fazendo parceria, com quem você está fazendo, com quem que você está contratando, olha para o ecossistema que você está inserido, né? Então, você pode trazer isso para o teu mundo, né? E precisa entender um pouquinho dessa geopolítica, dessa transformação gigante que está acontecendo, né? Não tenha dúvida. O que mais, Charles? Vamos lá, que você encontrou. Eu acho que, assim, interessante, complementando a fala do Antônio e até exemplificando, né, assim, o presidente da Microsoft, ele falou sobre as investidas, né, as startups que eles investiram, e aí eu tô com a colinha aqui do lado, eu vou até citar para você aqui quais são as investidas e o que cada uma delas faz. A Planet, ela ajuda a medir a produção de metano que está acontecendo em tempo real, para designar e mapear quais são as áreas prioritárias de atuação para empresas e para governos. Então, eu acho que aqui, falando de Brasil, né, falando de agronegócio, eu acho que a gente teria aí um grande campo de atuação e poderia, de fato, despertar o interesse e o investimento estrangeiro. CIDES,
uma fusão de high-tech e low-tech, né? Então, é uma startup que ela mapeia telhados na Índia, e ela consegue mapear quais são os telhados mais quentes da Índia, e aí ela sugere qual é a planta que você tem que plantar no seu telhado para diminuir a temperatura daquela região, daquele entorno, daquele bairro, daquela rua. Então, é uma mistura de high-tech, então mapeamento de calor com low-tech, né? A gente já viu algumas iniciativas também assim aqui no Brasil, e eu acho que é um campo que a gente poderia atuar bastante. Somos um país tropical, é fácil desse tipo de coisa colar aqui. LanzaJet, aí fazer um parênteses aqui, mas uma descoberta para nós aqui, né? Na verdade, o combustível de aviação ele corresponde hoje a entre 1% e 2% de todo o carbono produzido no planeta. Nossa, então, substituir o combustível, que hoje é aquela querosene altamente poluente, por um outro combustível, é bastante importante para a gente baixar os níveis de carbono e melhorar essa questão do efeito estufa. Então, a Lanza... Diga. Desculpa, só lembrando, eu me lembro de uma palestra que eu assisti lá também, eu só não me lembro o nome da pessoa, era uma ativista. Pena que não era a Greta Thunberg, queria tanto conhecer a Greta, mas não estava lá. Mas essa ativista ela trouxe um número assustador. 70% das emissões de carbono na atmosfera, que é exatamente um pouco do que o Charles está falando, elas são feitas por apenas 100 empresas no mundo. 100 empresas do mundo emitem 70% do carbono. E elas estão onde? A maioria? Estão dispersas pelo mundo, especialmente no hemisfério norte. Sim. E aí, bom, a indústria aeronáutica é uma dessas grandes responsáveis, né? E a gente está falando aí basicamente 2 ou 3 players só. Então, a LanzaJet é essa startup que está tentando desenvolver um novo combustível. E aí a gente pode falar, obviamente, da nossa indústria aqui, sucroalcooleira. Climeworks, então, é um hardware que tenta tirar carbono do ar e transformar ele em mineral. E aí você enterra isso, né? E aí ele, depois de alguns milhares de anos, ele acaba sendo neutralizado. Então você sequestra esse carbono da atmosfera e enterra ele. É uma solução bastante ecológica. E por fim, a Terra Praxis, que é uma startup que nasceu, na verdade, de um hackathon, e ela visa converter usinas de carvão. Então, aqui no Brasil, a gente sabe, né? Quando vem a bandeirinha amarela, a bandeirinha vermelha, significa que a gente... total. Então, aí a gente sabe, a nossa conta de luz sobe bastante. A Terra Praxis é uma startup que pega essa mão de obra extremamente treinada, especializada, e que, no caso de uma substituição de matriz energética, talvez ficasse sem emprego, e ajuda os caras de graça a converterem essa usina em uma usina limpa. Por exemplo, uma usina nuclear, que polui 1000 vezes menos do que uma indústria, uma usina a carvão. Então, são várias investidas da Microsoft que são bastante interessantes. Agora, a gente recebeu aí uma certa crítica no chat aqui, hein? Eu estou pegando aqui, ó, o Marcelo Canal. Cuidado para não se intitular como representante da direção da humanidade. Marcelo, não é a intenção. A gente está trazendo aqui aquilo que a gente viu do ponto de vista de tendências dentro do Web Summit. Sempre em termos de tendência, você tem 3 opções, eu costumo brincar. Você pode agir como a avestruz, então você enterra a cabeça na areia e reza para a tendência passar o mais rápido possível. Você pode pegar uma prancha de surf e virar o surfista da tendência, e aí você surfa a onda, ou você pode criar a tendência, e aí você, de fato, vai ser, talvez, aí o próximo unicórnio do mundo. Mas o que a gente está tentando trazer aqui é aquilo que a gente viu de tendências. De maneira alguma, a gente quer ditar aqui para você a forma como você deve se comportar em relação ao mundo, tá bom? Eu quero aproveitar aí a dica
que você já me passou, agradecer a presença de todos que disseram boa noite, amigos, que estão aqui com a gente no site. Muito obrigado. No site não, aqui na live. Muito obrigado a todos vocês. Podem mandar suas perguntas, seus comentários. Obrigado mesmo pela presença para vocês que estão assistindo agora ou que vão assistir depois. Deixa eu aproveitar, né? Vamos falar um pouquinho mais daí, mas você trouxe um assunto importante, que é o agronegócio, né, brasileiro. E a gente vai ter o Summit o ano que vem, agora em maio, aqui no Rio de Janeiro. E se eu não, minha pesquisa não falhou, é o primeiro fora da Europa, né? Se isso contém. E aí a gente pode perceber uma grande sinergia, né, dessas empresas todas com o agronegócio, com um país que tem um meio ambiente incrível para ser trabalhado. Conta um pouquinho para mim desses casamentos, além do acesso, né, a todos, né? E depois vamos falar um pouquinho de atacado, varejo, logístico. Vamos lá. Ó, Ricardo, realmente assim, o Web Summit ele nasce na Irlanda, né? E aí, depois de alguns anos, com toda a infraestrutura criada em Lisboa, ele se muda para lá e acaba transformando Lisboa nesse hub, né, de conexão, de inovação do mundo inteiro. E aí, agora eles querem criar uma edição, a primeira fora da Europa, e aí tem uma turma grande de pessoas bastante importantes aqui do país trabalhando para trazer o evento para cá. Um deles é o querido professor Yogi, que é um mito em inovação, né? Um cara que criou aí um dos primeiros frameworks de inovação do Brasil, e ele está diretamente envolvido, né, na construção desse evento. Então, realmente um evento que vai ser bastante especial. É claro que a gente vai levar para dentro desse evento, né, e várias empresas vão estar lá trazendo aquilo que a gente tem de melhor do ponto de vista de tecnologia do Brasil, mas o Brasil também servindo como um hub, né, de inovação e conexão para o mundo inteiro. E aí, olha que coisa interessante, né? Portugal, nesse momento do Web Summit, fez um evento de parceria entre os dois países. Para quê? Para permitir que startups brasileiras possam fazer o seu primeiro movimento de internacionalização de negócios para a Europa. E aí Portugal serve como uma porta de entrada para negócios brasileiros na Europa, tem a facilidade do idioma, tem a facilidade de hubs de aceleração e inovação, tracionando esses negócios, criando networking, a arena necessária para fazer isso, ao mesmo tempo que Portugal, que tem uma população de 10, 11 milhões de pessoas, portanto, todo negócio que nasce em Portugal já nasce para ser global, já nasce para ser internacional, abre-se um mercado aqui no Brasil de 220 milhões de pessoas para qualquer startup portuguesa. Então, é uma via de mão dupla muito, muito saudável. E aí, a chegada do Web Summit aqui no Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, eu acho que vai ser uma porta para grandes negócios aí, tanto de empresas europeias querendo vir desenvolver negócios aqui no Brasil, e aí isso pode gerar um monte de oportunidade, quanto de empresas brasileiras que querem fazer o seu movimento de internacionalização, encontrarem dentro desse evento as portas necessárias para fazer isso. O Brasil tem um espaço gigante, uma população incrível, um mercado ainda para ser desbravado muito grande, né? Que Portugal não tem nem, com todo respeito, entenda, não tem muito por onde crescer, né? Em termos de economia. E aqui tem um mercado de excelente parceria. E eu vi que no Summit de Portugal tinha empresas brasileiras expondo, né? Eu vi. Você lembra de algumas que vocês reconhecem? A principal parceiraça, DIO, nossa, a Digital Innovation One, do meu querido amigo Iglar, que está levando e democratizando aí a educação tecnológica para milhões de pessoas já, e agora ele já está fazendo esse movimento de internacionalização. Então, um grande abraço aí para o Iglar, não sei se ele está assistindo essa live aqui com a gente, mas a DIO estava presente lá em todos os dias de Web Summit. Ó, quem está aqui falando de amigo, o Pablo Feitosa aí, ó. Pablo, te mandei um link, bicho. Entra aí, vamos falar uma boa noite aqui para os teus amigos aqui. Pablo, vamos tirar uma foto junto, deixa de timidez, tira o pijama e entra. Fala, você ia falar. A delegação brasileira no Web Summit era uma das maiores, se não me engano, acho que era a terceira, não é, Charles? A terceira maior. Terceira maior, isso mesmo. Nós tínhamos, inclusive, uma representação da Apex Brasil, que levou algumas empresas
e uma parte do pavilhão, de um dos pavilhões, cerca de um quarto do pavilhão, ele era de empresas brasileiras, de um dos pavilhões. E um ponto muito interessante nisso que o Charles citou é que Portugal está muito bem estruturada em relação a esta estratégia de ancorar investimentos, de fomentar a criação, né, de startups e essa conexão com o Brasil. Para você ter uma ideia, nós tivemos num evento, acho que na véspera do início, né, Charles, do evento, nós tivemos num hotel lá em Lisboa, participando de um evento. Um dos sponsors do evento era, inclusive, a Apex Brasil, e nós tivemos a oportunidade de assistir o speech de um representante do governo português que conta com um budget para investir em startups que são incubadas pelo órgão federal, né, o órgão do Estado português responsável pelo fomento dessa indústria. Então, é uma coisa muito séria. Estou dizendo o seguinte, o governo português tem uma verba do Estado que ela investe com risco em iniciativas que estejam aderentes à filosofia desse fundo, né? Que estejam aderentes à política e à visão que esse fundo possui. Então, só para vocês terem uma ideia. Gente, eu fico imaginando, vocês voltaram de lá com muitas ideias, com muitas conexões. Vocês devem ter voltado de lá, assim... Doidos, porque eu imagino, você escuta tanta oportunidade, tanto casamento, né? Aí você olha para dentro da própria empresa que trabalham, né? Ou por clientes que vocês têm, e fala, putz, olha o que dá para desenvolver, né? Esse intercâmbio é muito rico. Charles, fala depois rico demais, Ricardo, assim, e eu acho que quando você vai para um evento desse, eu acho que você sempre tem que sair com alguns problemas da sua empresa mapeados, né? Problemas ou oportunidades que você gostaria de explorar. E aí, dando um pouquinho aqui do meu depoimento, da minha experiência pessoal, né? E assim, a forma como a gente acabou conciliando a agenda lá em Portugal para justamente aprofundar isso. Dias antes de ir para Portugal, eu, dentro do próprio Carrefour, fui trabalhar como picker, né? Então, eu trabalhei como picker durante praticamente meio período ali, uma experiência que foi proporcionada pela minha colega, a Meg, não sei se ela está aqui também acompanhando a live com a gente, mas, enfim, o que é o picker, né? O picker é quando você faz sua compra, Ricardo, pelo site, alguém faz essa compra fisicamente para você lá na loja, né? Então o picker recebe a tua comanda, né, num equipamento e ele sai pela loja com um carrinho fazendo a tua compra, enfim. Depois ele processa isso, deixa isso ali aguardando ou a sua retirada ou a retirada do entregador. E aí eu vivi essa experiência de picker aqui no Brasil, né, com todo o seu processo. E aí lá em Portugal eu reservei a possibilidade de trabalhar também meio período dentro de um outro varejista como picker. E aí eu trabalhei lá em Portugal, meio período como picker, dentro de uma outra rede de supermercados. E aí eu vivi na prática a experiência de ser picker em Portugal, um outro sistema, um outro processo. E esse benchmarking, né, a comparação entre as duas experiências é muito rica. Porque aí sim você volta para a sua empresa cheio de ideias de coisas que funcionam melhor, por exemplo, num seu concorrente ou numa outra empresa gêmea sua, para você de fato materializar isso em oportunidades. Descobri, inclusive, que o fabricante do sistema desse outro varejista se chama OutSystems e todo o sistema está configurado naquilo que a gente convencionou chamar hoje de low code. Então, enfim, para quem é mais da área de tecnologia, não preciso explicar, mas low code é basicamente você quase que programar sem a necessidade de um desenvolvedor. É muito mais, quase como a gente edita fotos e vídeos hoje dentro de um celular.
E aí o aplicativo todo desenvolvido assim, nessa linguagem, portanto, muito mais fácil, mais palatável para o time de operações continuar a desenvolver, continuar a dar suporte na evolução desse aplicativo. E aí, já na volta para o Brasil, já tivemos a primeira reunião entre Carrefour e OutSystems para a gente dar uma olhada em como a gente pode eventualmente evoluir o nosso sistema aqui com eles. Então, eu acho que partir do Brasil com problemas ou oportunidades mapeados torna essa imersão aí dentro de um ecossistema de inovação muito mais proveitosa para você e para a tua empresa. E aí, Charles, muito bom esse ponto que você levantou, porque a gente consegue, então, de uma maneira muito efetiva, em atendimento àquele que é o título deste nosso encontro, dar uma aterrissagem muito prática. Então, nós já falamos aqui sobre a necessidade de você ter um planejamento, que trilha, que área de interesse você gostaria de se aprofundar nesse evento. Isso vai te facilitar na escolha de quais os speeches você vai ouvir, que tipo de startup você quer conhecer, que pavilhão você vai ter uma imersão um pouco maior. E aí o Charles traz de uma maneira também muito efetiva a questão de você também levar os seus problemas práticos. Nós não falamos aqui no começo que observamos cada vez mais uma convergência do ecossistema de startups para a solução de problemas práticos. Pronto, é exatamente isso que o Charles acabou de colocar. Então, eu espero que esse nosso encontro ele sirva para que as pessoas possam, ao nos ouvir, estabelecer conexões bem práticas, não é? Conexões realmente muito singelamente práticas com os seus problemas. Eu já até me inscrevi, já coloquei lá de maio de 2023, viu? Porque é uma oportunidade incrível, eu quero ter essa experiência, né? Imagina que eu posso ver lá de questões de geopolíticas interessantes que vocês trouxeram, mas também voltado para a educação, né? E ser provocado. Aí eu faço uma pergunta do Sargento Marques, é um grande amigo nosso, ele também tem um canal bacana, ele fala muito de geopolítica, ele diz, é muito antiterrorismo, né? Ele fala muito de geopolítica. Então ele fala assim: vocês conseguem dizer qual será a tendência das corporações nos aspectos da inserção das pessoas mais velhas no mundo corporativo? Se passou por lá. Olha, passou muito, viu, Ricardo? Inclusive, eu destaquei isso no meu artigo ali da Época Negócios, fazendo a cobertura para o evento, que o Web Summit estava nos extremos. E aí, tanto eu falei das estagiárias do Walmart lá de 15, 16 anos, quanto eu sou obrigado a falar da apresentação da palestra do Noam Chomsky, de 94 anos. Para além dele, outros great talents, tá? Mas acho que o Noam é emblemático porque ele parece o Gandalf, né? Ele está com 94 anos e não tem outra definição melhor. Ele entra no palco, ele parece o Gandalf. 94 anos, e aí ele entra no palco falando sobre inteligência artificial e falando sobre o GPT-3. Eu acho que está todo mundo agora, né? Já sabe um pouco aí sobre esse chat GPT-3 aí, tá todo mundo testando isso, brincando que esse é o novo Google. Enfim, levou 5 dias para a gente ter mais de 1 milhão de usuários, né, desse negócio, então ele realmente é um boom. E aí o Noam Chomsky entra no palco e fala assim: o GPT-3 não passa de uma brincadeira de criança que está gastando muita energia lá no Vale do Silício. É um cara que assim, conhece muito, né? Só para quem não entendeu um pouquinho. Perfeito, Noam Chomsky ele podia ser o Gandalf, assim, ele tava com essa barba comprida também. Normalmente as fotos que você vai achar na internet, ele tá sem barba e tal, mas lá ele tava com a barba, assim, então ele parecia realmente o Gandalf do Senhor dos Anéis. E aí, então, assim, os Great Talents, eles deram verdadeiros shows, tá? Noam Chomsky, mas também a head da Airbus, falando sobre como eles passaram pela crise do Covid. A gente teve o head de Data da L'Oréal também, dando um espetáculo de como eles estão transformando realmente uma empresa que é quase centenária, né, numa empresa das mais modernas. Então,
realmente incrível, e acho que assim, cada vez mais a gente vai ter espaço para talentos, sejam eles da idade que for. Antônio, qual é a tua visão disso? O que eu percebi muito nessa ambiência aí, e aí falar um pouco da minha área de interesse, né, que é um pouco aí do futuro do trabalho, capital humano, que tinha um pavilhão dedicado a isso, né? Então, muitas soluções tecnológicas, não só para a administração da mão de obra remota, mas também para a formação das equipes e, principalmente, para atacar o problema que é o maior ponto levantado pelas corporações, que é, ao assumir o trabalho híbrido ou, na maior parte das vezes, remoto, um suposto afetamento da cultura da organização. Então, havia muitas soluções nesse sentido, foi muito interessante, todo um pavilhão dedicado a esse tema. Então, você vê que no universo onde as fintechs são realmente grandes trackers, né, na criação de startups, onde você vê, por exemplo, a questão das edtechs, entendeu? Das HR techs, empresas que não só buscavam uma solução mais humanizada para o processo de recrutamento e seleção, atacando muito esse problema que o Charles citou anteriormente, da geração Z não se sentir realmente, efetivamente bem avaliada num processo de seleção, porque nós estamos usando o processo de 3 gerações atrás, da geração X, né? Deixa eu olhar o currículo, né? E de uma página ou 2 no máximo, vamos ver como é que é. E aí, uma coisa me chamou a atenção, a gente vem há um certo tempo discutindo, mergulhando e se aprofundando um pouco mais sobre a questão das soft skills. E aí, bom, o evento deixa muito claro que o nome do jogo é soft skills, ponto. Perfeito. É isso. É isso. A turma está olhando para isso nos mais diversos níveis da organização, porque ela entende que, quando consegue identificar corretamente esses soft skills, ela, por exemplo, ataca um problema clássico, que é essa suposta perda cultural que a organização teria. Porque você tem aí uma aderência do indivíduo aos princípios da organização, não é? Eu quero, de repente, fazer depois fazer um apanhado, o Antônio Lúcio, sobre essas empresas voltadas para RH, treinamento, desenvolvimento, seleção. Acho que a gente podia fazer um apanhado, né? E quando tiver em maio, a gente fazer uma cobertura pesada disso, viu? Eu vou estar lá com vocês. É muito interessante esse ponto que você está levantando, porque o que vai acontecer com o Web Summit aqui no Rio? Primeiro, ele vai ser um evento um pouco menor. Tá? Eles estão falando em alguma coisa, não na dimensão de 70 mil participantes, etc. Enfim, e na quantidade de empresas. Porque é óbvio que, assim como nós temos custos pesados para estar presente lá, essas organizações terão custos presentes para estar nesse continente aqui. Mas é muito importante compreender que, quando a gente falou da presença, por exemplo, da primeira-dama da Ucrânia, citamos aí a preocupação com o ambientalista, então nós estamos falando que existe uma conexão muito forte do evento com não só o local onde ele está inserido, mas o mundo onde ele está inserido. E eu posso já antecipar que algumas coisas terão assim um destaque realmente fortíssimos na nossa Web Summit do Rio de Janeiro. Primeiro, a questão das agrotechs. Nós somos o paraíso da produção agrícola, o país de maior pujança nessa área, realmente um celeiro para o mundo, com a oportunidade que a China nos abre, que, se for bem trabalhada nesse momento agora, me pareceu o envio do vice-presidente chinês, a posse do novo presidente, uma sinalização firme da China de, olha, nós estamos entendendo. Não enviou um secretário de Agricultura, enviou o vice-presidente. Então, alguém que consegue iniciar uma interlocução, talvez denotando
um interesse realmente grande. Então, acho que o agrotech vai brilhar. Um outro segmento que vai brilhar também vai ser a questão o Charles falou aí, transição energética, e também eu coloco meio ambiente, muito forte, porque nós somos percebidos pelo mundo como líderes na questão ambiental. Quando você conversa com qualquer pessoa de outro país sobre esse assunto, é nítido que eles percebem assim: a gente está na frente nisso, a gente tem condições de conduzir esse processo e, com certeza, o evento vai ser muito impactado por isso. E na questão de recursos humanos, nós temos uma abordagem clássica disso, né? Uma abordagem que difere um pouco da necessidade de mão de obra da Europa, né? A Europa envelheceu, a Europa, em muitos países, inclusive próprio Portugal, está tendo que abrir canais através de vistos diferenciados e etc., para receber novos profissionais, estão buscando alemar esses profissionais, estão muito abertos a isso. O nosso problema aqui não é esse. Nosso problema, nós temos uma mão de obra, mas que não tem, talvez, a devida qualificação, que não tem a devida formação, a devida oportunidade, e eu tenho certeza que quando dizemos, então, que as startups estão voltadas para enfrentar problemas reais, nós vamos ver muita coisa interessante nesse mês de maio lá no Rio Centro, viu, Ricardo? Perfeito, perfeito. E mesmo porque também, uma outra coisa, a contratação hoje é global, né, Antônio Lúcio? E hoje você contrata gente em qualquer lugar do mundo, né? Então, e para resolver problemas locais, né? Então, vai ser interessante, vai ser interessante. Eu vou fazer insistir, mas eu acho que o Charles, viu, Charles e Antônio Lúcio, o Feitosa só ouve vocês, viu? Porque eu falei para ele, tá acabando a live, eu falei, bicho, entra na live, mandei o link do StreamYards para ele falar um oi e tirar uma foto com a gente. Né, Antônio Lúcio? Vamos pedir. Ô, Pablo, se você estiver aí, entra aí, Pablito. Porra, Pablo é do coração. Na live dele eu entrei, lembra, Ricardo? Exatamente, pô. Olha aí a reciprocidade, né, Pablo? Brincadeira. O Pablo ele tá realmente agora numa construção muito interessante de um grupo chamado Diretoria de Elite. Eu acho que ele vai vir com bastante coisa interessante, inclusive nesse aspecto de tendências que a gente está falando. Olha ele aí! Fala, diretoria! Gente, olha só, eu estou até constrangido de participar aqui. O nível da live está tão alto. Da última vez que eu fiz a live com o Tazinato, meu celular não conseguiu resistir, né? Até caiu, né? Esse aqui eu acho que vai explodir agora. Né? Pablo Feitosa, uma excelente boa noite, um ótimo 2023 para você, meu amigo. Obrigado por esse prestígio na live. Aí, Antônio, fica com você. Não, eu vou te comentar o seguinte, viu, Ricardo? Hoje eu troquei umas mensagens. Charles, hoje eu troquei umas mensagens com o Pablo no Instagram, né? Ao longo do dia. E assim, o Pablo ele tem uma coisa que tem uma conexão muito forte com o que a gente está falando aqui, porque ele é um cara com uma capacidade muito grande de ler cenários, né? A própria história de vida do Pablo, ela nos mostra que ele teve uma visão, ao olhar adiante, ele enxergou um ponto, e ele, dispondo dos recursos limitadíssimos que ele possuía, mas observando com clareza, sabendo ter uma leitura bem inteligente dos cenários, ele foi buscar. Então, o Pablo, para mim, é um exemplo vivo de alguém que, no meio de tantas adversidades, e cada um de nós que está aqui nessa live agora vive suas adversidades, sejam elas financeiras, intelectuais, de oportunidades, enfim. Mas a gente está aqui de coração aberto para falar um pouco do que a gente sentiu, do que a gente percebeu. Muitas vezes a gente ouve pessoas comentarem, fazer essas chamadas aterrissagens, né? Download do evento, e a gente não consegue compreender muita coisa, porque fica tudo muito complexo, e a gente está de uma maneira muito prática aqui, tentando explicar o que a gente percebeu e aquilo que vocês falaram, Charles e Ricardo, cada um complementando a fala do outro.
Cabe a você, na tua interação da empresa, na tua interação familiar, na tua interação social, observar, à luz daquilo que a gente está colocando, quem é que está aderente nisso aí, porque a tua chance de sucesso, ela sobe, não é, Pablo? Rapaz, já cheguei já no meio do fogo, né? Toma! Gente, olha, eu primeiramente, muito boa noite, né? Boa noite a todos, enfim. Eu sou suspeito em falar, estamos aqui entre amigos, né? E pessoas que a gente leva no coração, de altíssimo nível. Eu concordo plenamente contigo, Antônio Lúcio. Por quê? Porque, de fato, é isso que nos leva para o próximo nível, né? A gente fazer boas conexões, ter excelentes conteúdos, isso daí, como indivíduo, né? É aquela história da gestão de competência e gestão por competência, né? A gestão de competência era olhada especificamente para o indivíduo, né? E a gestão por competência é aquela luz do indivíduo dentro de todo o ecossistema, né? E eu tenho um irmão, vou dar um exemplo para vocês, de uma pessoa que, logo, eu recém-promovido a diretor, tinha voltado da França, e você sabe disso, né, Tazinata e Antônio Lúcio? Quando você é promovido a diretor, o cargo de gestão, de destaque e tal, a cadeira ela é grande, né? Ela fica grande, né? Até você se sentir confortável na cadeira leva um tempo, né? E eu peguei a pior unidade do Brasil, literalmente, em pesquisa de satisfação de cliente, pesquisa de clima e também em cliente oculto. Cara, só me deram uma bomba assim na mão e falaram, ó, toma que o filho é teu. E aí, conclusão, um irmão e amigo querido, gente, que vocês estão ouvindo aí e vendo, que é o Charles Schweitzer, ele simplesmente falou, eu vou te ajudar. Ele pegou o avião, né? Eu liguei para ele e tal, ele falou, cara, teus números estão muito ruins e tal, sei que você está assumindo agora, mas eu vou aí pessoalmente te ajudar, cara. Vai reunir o comitê, os teus gerentes e tal, e eu vou te passar algumas dicas aqui, enfim, te passar algumas visões interessantes que eu vi, e a gente vai reverter esse número junto. Cara, eu estou fazendo esse depoimento aqui, eu sei que vocês estão falando de inovação, Web Summit, não, mas eu estava assistindo um pouco o Tazinato falando, né, sobre das empresas voltadas para a gestão de pessoas, o Antônio Lúcio falando aí sobre soft skill, enfim, e o Charles abordando um pouco sobre todos os temas ali importantes e tal, dando exemplo daquele senhor, né, de 90 e poucos anos e tal. E eu acho que no mundo corporativo tem que ter pessoas com essa atitude, sabe? Com essa atitude de você ver um problema, não é você pisar na cabeça dos outros, não é você pisar no pescoço do próximo, muito antes pelo contrário, você de outra área que não tinha nada a ver com a minha área, mas foi lá, abraçou a minha mão e tal, pegou e falou, cara, eu vou fazer isso aqui virar junto com você. E em pouco tempo, em menos de 3 meses, a gente conseguiu sair do pior resultado para o melhor resultado da regional e depois o melhor resultado do Brasil. Nós tivemos a melhor pesquisa de satisfação do cliente, a melhor pesquisa de imagem, a melhor pesquisa de clima organizacional da regional e o melhor cliente oculto, assim, disparado. E se fomos o primeiro lugar no Rancanamaco, e por conta desse irmão aqui que está nessa live, Charles Schweitzer, que pegou nas minhas mãos e fez com que eu decolasse ali, cara. Então, eu queria publicamente registrar isso daí. Eu nunca tive a oportunidade de externar isso para o Charles, né? Não assim publicamente, mas pessoalmente já, né? Então, na Leroy, eu tive 2 pessoas que tomaram uma atitude assim muito radical, sabe? Vou te ajudar. O cara pegou o avião, foi lá e me ajudou, entendeu? Uma foi o Charles, dentro desse cenário, e outra foi o Weber Nisa, que também, quando eu fui promovido, eu não sabia nada de conta de exploração, DRE. Uma coisa é você fazer faculdade, MBA, outra coisa é na prática, né? O dia a dia tocando ali, vendo a margem de toque acontecendo, e aí você tendo que pilotar, e eu com dificuldade, ninguém me ajudando e tal. Pô, vai lá o cara, baixa lá no sábado, abriu mão da família dele para poder me ajudar. Então, as grandes organizações têm que se atentar a esse tipo de atitude, né? A liderança servidora mesmo, né, Tazina? Você que é mestre nesse assunto aí em gestão, mas eu não poderia perder a oportunidade
de reconhecer esse irmão aqui, querido. Antes do Charles falar, o Pablo, eu quero dizer o seguinte, você sabe que quando a gente fala, sabe, lógico que você sabe disso, mas só comentando, equipe de alta performance, e você sabe que eu trabalho fortemente com isso, né? Verdade. E a gente sempre diz que, assim, às vezes você está numa reunião, né, e tem um cara, né, que fica ajudando na mesa de reunião na frente do chefe, né? Não, eu vou te ajudar, né? Mas não ajuda porra nenhuma, né? Porra. Esses são os piores. Esse não ajuda. Não, deixa comigo, eu vou te dar uma mãozinha. E aí, você vê aqueles caras que ficam quietinhos na reunião, na frente do chefe, mas ele pega o avião e vai lá e te ajuda. Ele corre pelos bastidores, ajudando todo mundo, né? Verdade. E aí você faz o sociograma, né, daquela equipe, né? Na hora que você faz o sociograma, você percebe e desponta essa pessoa, né, como um cara que costura as relações, né? E é um cara que está presente e é querido por todos, né? E aí, naturalmente, vem uma promoção, né? E vem uma ascensão. Aí todo mundo, pô, meu... Então, mas eu acho que acho que o Charles tem isso, né? O Charles agora viveu esta é a sua vida. Caramba, eu não estava esperando por essa, não. Ô, Charles, obrigado, você tem pessoal. isso, cara. Você sabe que o Terça Convida nasceu do Charles, né? O Charles falou, pô, eu só tenho segunda. Eu falei, então eu vou me inaugurar a terça. E foi o dia que ele tinha acabado de ser promovido, né? E aí eu falei, pô, você é o padrinho do Terça Convida. Então, aí foi que eu conheci o Antônio Lúcio, conheci você e o Charles, realmente como um depoimento. Essa é a sua vida, Charles, para 2023, né? O Antônio Lúcio vai falar também. Eu concordo com o Feitosa, você faz isso com uma naturalidade. Eu já fiz outro projeto com você, não vou entrar no detalhe, você sabe, eu vou falar por minhas palavras, que você também apareceu, né? Um projeto que eu fiz, enfim, um dia, em algum lugar, e você apareceu fazendo essa costura, né? Na hora que eu desenhei o gráfico ali, eu, né, falei, caraca, o cara tá, né? Enfim. E aí veio uma pessoa que está longe, uma amiga sua, olha, que não foi combinado. A Jaciane, a Jace, que está lá no Savenhago, que foi RH Carrefour, né? Disse assim, boa noite, pessoal. Passando para desejar feliz ano novo e dizer que esse time é de sucesso. E ela vem mais. Pablo, não me surpreende com esse depoimento sobre o Charles. Costumo dizer que as pessoas oferecem aquilo que elas têm abundância. E o Charles tem coisas boas demais para oferecer. Esta é a sua vida. Olha só. Pessoal, eu vou dizer... Antes do Charles falar... Isso, não vamos deixar o Charles. Fala você. Eu sei que ele está ansioso, mas vamos deixar... A Jaciane, ela está no Savenhago hoje, né? Ela era Carrefour, né? Era Carrefour e hoje está no Savenhago, é isso? Isso, uns então, 4 meses. Jaciane, eu conheço muito Savenhago. Conheço Chalim Savenhago, Shirley, Rodolfo, Murilo, Letícia Biguete Savenhago, ou seja, a família toda do Savenhago. Por quê? Como eu era diretor da SBT, eu negociava diretamente com o Chalim. Chalim era o meu maior cliente, né? E o Savenhago tem muito dessa história, né? De valorizar as pessoas que vêm de baixo, enfim. A história da família Savenhago, se te convidasse a Jaciara, né? Ela é a Jaciane. Eu fui lá e estou fazendo um trabalho lá e você tem razão, tem muito disso. E ela disse o seguinte, ó, vem tomar um café comigo. Ela falou para você. Não, é muito. Eu sou apaixonado pela família, enfim. Durante muitos anos, toda loja que o Chalim inaugurava, eu mandava minha equipe lá. Eu tenho de foto com eles, rodeio lá em Barretos e tal. A família, hoje eu não tenho mais muito contato por conta de morar aqui em São Paulo, né? Mas, enfim, o Charles é isso aí mais um pouco, gente. Mas vamos lá, passar a bola para ele. E a Jace disse que legal, amanhã eu vou falar com o Chalim. E o Igla pode disse comentar, assim... Pablo da SBT. E deixa eu falar o seguinte. O Igla, esse irmão querido aí, que também é fã do Charles, né? É fã do Charles. O Igla é tão... Cara, eu morei em São Carlos, né? Aí tu acaba conhecendo todo mundo, né? O Igla, ele tem que fazer aquele churrasco que ele faz na casa dele, rapaz. Ele fez na casa do Vitor outra vez, mas é um cara que revolucionou no interior de São Paulo a parte de inovação e tecnologia. E o Igla disse assim, fato real, o Charles mesmo, contar quanto ele já nos ajudou na DIL.
ficar falando a noite toda dele. Profissionalmente, pessoalmente, é um cara incrível. Charles, você vê, hein? Caramba, Tudo isso eu não provocado tava pelo Antônio esperando por Lúcio. essa, gente. Olha aí. Pô, gente, obrigado. Eu começo 2023 mais energizado do que isso, impossível. E, na verdade, acho que o único fator, né, que motivava por trás disso sempre foi aquela história que eu já falei para você, né, Ricardo, assim, inovação é sobre resolver problemas reais de pessoas reais. Então, eu gosto, né, eu gosto realmente de ajudar. Então, eu costumo brincar dentro da organização, né, se você tiver um problema, lembra de mim. E aí, esse convite eu deixo ele sempre aberto para todo mundo, né? Se você tiver um problema, lembra de mim. Então, o pessoal costuma lembrar. E aí, eu tô aqui para ajudar. Realmente, assim, o meu papel é esse, minha missão é essa. Eu sou motivado por resolver problemas reais de pessoas reais. E aí, deixo isso escancarado e aberto para todo mundo que é meu amigo aqui. Não importa qual a dimensão do problema, vamos tentar resolver. E eu digo que o Antônio Lúcio provocou isso, porque eu estava conversando com o Antônio Lúcio, pô, vamos falar sobre o Web Summit, tarará. Aí ele falou, vou trazer o Charles. Olha aí, ele foi o cara que pôs a pedra aí. Vai lá, Antônio. E o Pablo também, eu fico feliz de ter te transmitido aí, né, o contato e que foi uma live incrível, né? Agora, assim, sobre o Charles foi muito curiosa a nossa história, porque nós nos conhecemos remotamente, no auge da pandemia, através do Clubhouse, quando a gente se esbarrava em algumas salas, e assim o Charles estabelecia, como um bom Nero, um incêndio na sala, fazendo colocações assim, porra, meu amigo. Eu falei, vai dar merda. Mas eu gostei pra caramba. Falei, pô, as colocações são pertinentes, são inteligentes, são colocações que fazem todo sentido. E eu acho que nem ele vai saber explicar como é que foi. A gente começou a fazer uma sala juntos. A gente ia chamando as pessoas, eu e ele éramos hosts. E desse trabalho que nasceu realmente do nosso interesse nessa etapa da vida, né, compartilhar um pouco do nosso conhecimento, ajudar um pouco as pessoas a compreenderem esse mundo de altíssima complexidade no qual a gente vive, né? Um pouco da nossa função aqui, tanto do Pablo como minha, Antônio Lúcio e a do Charles, é traduzir para as pessoas da organização que estão sob a nossa responsabilidade aquilo que a gente chama de estratégia. Estratégia nada mais é do que uma visão de longo prazo, uma visão dentro de um mundo no qual a organização está inserida, e a gente muitas vezes ocupa o papel de traduzir isso, né? E eu via muita facilidade do Charles fazer isso, a gente ia chamando pessoas do espectro intelectual e de negócio assim muito amplo, muito amplo. A gente chamou gente das mais diferentes indústrias, e isso deu origem ao Duocast, um podcast que está no ar, né, com episódios gravados, também com esse leque realmente bastante diverso de pessoas, com vários pensamentos. A gente conversou com, por exemplo, o Paulo Storani, que foi capitão do BOP e que deu origem aí, né, que inspirou a criação do personagem Capitão Nascimento. A gente conversou, cara, muita gente legal. Enfim, o próprio Pablo também, um episódio muito legal, onde o Pablo fala sobre a história da vida dele, que eu recomendo que vocês ouçam. Esses episódios estão lá no Spotify. E hoje temos aqui a presença, inclusive, do Renato Grau aqui na audiência. Nós somos co-hosts de um projeto que o Renato Grau criou com a Marta Gabriel, que é simplesmente uma grande autoridade, né, de futuro, enfim, talvez a maior do país, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, sem dúvida. E para nós é um orgulho, né? Faço essa colocação, acho que com certeza são palavras do Charles também. Para nós é um orgulho, todas as sextas-feiras, ao vivo pelo Clubhouse, nós gravamos um episódio com outros co-hosts, onde nós falamos sobre notícias de tendências
do mundo da inovação e nós trazemos isso para uma realidade, porque nós comentamos essa notícia. Então, a gente vai buscar, eu como especialista na área de varejo, trago notícias de inovação na área de varejo e faço meu comentário, e o Charles fala sobre o mundo dos games, que é simplesmente incrível como indústria, no sentido de quanta coisa que o mundo dos games traz para os negócios e que a gente não enxerga. Sabe, Ricardo, no passado eu aprendi, isso foi, cara, em 2011, eu acho. 2011, lá em São Francisco, eu tentei descobrir e mapear quais eram as 3 indústrias que mais direcionavam a inovação do planeta. E aí eu descobri basicamente que eram 3, né? Assim, as mais importantes, as mais relevantes. A bélica, e aí a gente comentou um pouco aqui sobre esse cenário de Rússia, Ucrânia, etc. E aí, não só pela tecnologia bélica, mas por tudo que está acontecendo do ponto de vista de cenário macroeconômico, o quanto isso, de fato, direciona as tendências. A indústria dos games, que acaba tornando palatável e podendo testar num ambiente virtual uma série de tecnologias para descobrir se lança ou não lança, se torna massivo ou não torna massivo aquela tecnologia. E a terceira, vou falar baixinho aqui, porque eu não sei em que horário as pessoas estão ouvindo esta live, mas é a indústria do sexo. Que, acredite se quiser, também é uma indústria que move muito a humanidade, né? Assim, não pelo, enfim, pelo sexo em si, mas pela tecnologia que está envolvida nessa indústria. Charles, lembrar diga. que nós tivemos um speech importante. Lembrar que tivemos um speech importante no Web Summit da CEO do OnlyFans. Exatamente, exatamente. Você vê que, por exemplo, né? E aí, sem fazer julgamento de valor, eu acho que assim é uma questão de analisar do ponto de vista de tendências, mas durante a pandemia, Ricardo, assim, a prostituição ela entrou em franca decadência também, justamente porque as pessoas precisavam manter o distanciamento social, a gente falava, né, de fica em casa, etc. As prostitutas encontraram dentro de uma plataforma digital e tecnológica chamada OnlyFans a possibilidade de vender conteúdo digital e não mais se prostituir. Perfeito. Você escalou a prostituição, porque antigamente, assim, né, era a prostituta e um cliente. Em programas que duravam, sei lá, 1 hora, 2 horas. Hoje, essa prostituta cria um conteúdo digital e entrega via uma plataforma chamada OnlyFans, cobrando mensalidades e cria uma legião de seguidores. Então, o quanto essa indústria acaba direcionando essa construção. Para falar sobre a indústria dos games agora, fugir um pouco aí desse lado, né? Mas um exemplo que eu acho genial e incrível tem a ver com os jogos de corrida, né? Então, existe uma série de jogos de corrida chamada Gran Turismo. Enfim, acho que muita gente conhece, né? Jogos de carros e tudo mais. E o jogo Gran Turismo pegou uma tecnologia que só existia nos carros de altíssimo custo da Mercedes-Benz, que era uma luzinha que acendia no espelho retrovisor quando você tinha um veículo no seu ponto cego. Então, quem jogou aí Gran Turismo 5, 6, do 5 e 6 para frente, já começa a ter em todos, você vê um triângulozinho aparecendo nas laterais da tela, assim, quando tem um carro no seu ponto cego para você evitar a colisão. Resultado, isso virou lei em alguns países nórdicos, a ponto de 100% da produção dos carros ser obrigada a incluir o triângulozinho luminoso nos espelhos retrovisores. E aqui no Brasil você já tem uma série de carros que vem com isso, e cada vez mais os governos estão começando a exigir que esse equipamento venha de série, um produto que nasceu e foi popularizado pela indústria dos games. E a indústria bélica, basta dizer, né, que um belo dia Bill Clinton falou assim, não, peraí, deixa eu apertar esse botão aqui, e ligou um troço chamado GPS para o mundo inteiro, né? E hoje ninguém vive sem,
Então, né, quem aí, né, assim, a pessoa que você mais obedece na vida é a menina do Waze, né? Você não discute com ela. Às vezes até você esquece e discute com a esposa, mas com a menina do Waze você não discute nunca. Então, é um exemplo aí de um produto que nasceu da indústria bélica e que está aí, né, massificado. Então, são de fato as três indústrias que movem, enfim, tudo aquilo que a gente vê do ponto de vista de inovação. Então, eu cubro a indústria dos games para dentro do Trends News, tem muita coisa que eu trago, né, do que está acontecendo no mundo dos games, enfim, tem muita coisa de mergers and acquisitions, que é uma área de domínio do Pablo, inclusive diversas vezes eu marquei ele ao longo do ano, falando aí sobre as fusões e aquisições de Microsoft, etc., os processos judiciais entre Apple e Epic Games, enfim, uma série de assuntos aí que podem realmente nortear o mundo dos negócios. Excelente. Pablo, você. Eu já vou pedir para você fazer sua parte, suas considerações e seus desejos aí de votos de felicidade para 2023. Já aproveita. Depois a gente vai encerrando. Olha, eu, na verdade, eu entrei aqui só para tirar uma foto, cumprimentá-los, Porque eu não tirei a foto. Tirar a foto e voltar aqui para Vamos tirar a foto, os então. bastidores e ser o telespectador. Né? Vamos tirar a foto ou não? Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Quem tira aí? O Tazinato tira. Eu printei. O cara tira o óculos agora no meio da foto. Peraí. Vaidoso, Antônio Vaidoso. Deixa eu salvar aqui. Pode ir falando, eu vou salvar. Olha, pessoal, primeiramente, quero agradecer mais uma vez esse encontro maravilhoso. Mas fala do teu projeto, viu? Não vai-se embora sem falar do Diretoria de Elite? Não, o Diretoria de Elite, ele começou como uma brincadeira, depois ele ficou sério e agora está se tornando um negócio, né? Nós temos aí uma missão de levar para os empreendedores, de fato, um networking com muita qualidade, com muito conteúdo, e a gente quer se posicionar aí como o maior grupo de network da América Latina, né? Temos algumas estratégias que estão sendo bem construídas ainda nos bastidores, depois eu vou deixar até o Charles falar um pouco, mas a gente enxerga que existe um espaço desse nicho aí, nesse mercado de network. Hoje você tem o Lead, que atendem os grupos que faturam acima de 200 milhões de reais. Você tem o BNI, que atende ali empresários que faturam até 3 milhões e meio a 5 milhões. E você tem o Middle, todo o Middle Market ali, que não tem nenhum grupo bem posicionado ali em larga escala, né? E durante mais de uma década, eu participei ativamente desses grupos e pude estudar modelos de negócio bem interessantes e adaptei a essa realidade que em breve a gente vai estar lançando aqui no Diretoria de Elite, né? Então, primeiro a gente vai estar apresentando para os amigos, né? Depois para a audiência e depois para os inimigos. Então, mas é um projeto bem disruptivo aí que a gente está trabalhando, enfim, bem inovador, e a gente vai contar muito com vocês aí, dando os conselhos, mentorias, enfim. E o Charles vai falar um pouquinho do que a gente acertou aí, né, Charles? Ô, Paulo, me põe nessa aí, pô. Vamos lá. Tem bastante empresário aí, enfim, vai ser um grupo voltado muito sólido, muito forte. Tem muitos empresários. Eu vou convidar vocês desde já, primeiro jantar nosso, vai estar o pessoal do conselho, enfim. Vai ser no Urus Restaurante, aqui no Jardim Europa, na Praça Vaticano. Então, vocês já estão convidados. Vou agendar com antecedência, inclusive para o Antônio Lúcio não ter desculpa de que está viajando, está fora do país, está no Rio, ele tem que estar presente. E o Urus, que é chamado pelo Pablo de o melhor restaurante do mundo. Eu sou suspeito, né? Eu tive que vender o shopping do Jean para ele montar o restaurante dele aqui. Tive que vender o shopping dele em Cuiabá para ele montar o restaurante dele aqui em São Paulo. Montou um mega restaurante
que por sinal superou as expectativas, e agora eu tenho que fazer propaganda, né? Ô, Charles, é engraçado, a gente fala de despedir, né? E já estamos aqui, mas ele jogou a bola para você agora, meu amigo. Não, é só comentar que, na verdade, assim, o próprio Pablo, né, nessas conversas de pós-Web Summit, ele entendeu e achou interessante a possibilidade da gente efetivamente criar grupos para fazer esse tipo de imersão, benchmarking, etc., mas sempre a partir de um problema. Sabe, Ricardo, assim, sem demérito nenhum hoje, mas assim, existe muito hoje. Empreendedor A de gente pau. pode falar. E turismo de negócios, né? Então, assim, o pessoal aproveita que tem um grande evento em algum lugar e vai na frente do evento, faz uma selfie, né? Posta no LinkedIn, um parágrafo, 6 hashtags, meia dúzia de emoji e toca o barco, vai fazer turismo. E a gente é meio CDF, sabe? Meio Caxias, né? Então, assim, pô, a nossa rotina dentro do Web Summit, ela foi intensa mesmo, intensa, né? Eu falei para você, eu trabalhei dentro de um supermercado como picker. Foi. Então, não é para descansar, não é para fazer turismo. Se você puder, emende depois alguns dias de férias, aí sim, faça turismo, mas dentro da agenda e da programação não tem espaço para isso. Então, de fato, assim, constituir, né, um grupo de pessoas para fazer esse tipo de imersão, já tendo mapeado na origem problemas ou oportunidades que essas pessoas querem eventualmente descobrir mais, aprender mais, fazer um benchmarking internacional para voltar e resolver esses problemas dentro das suas organizações. Então, o Pablo é mestre em fazer esse tipo de conexão. Enfim, eu, como sempre, vou tentar aqui ajudar a resolver problemas reais de pessoas reais. Então, o Pablo sabe que pode contar comigo nas empreitadas dele aí. E eu tenho certeza que quando o Diretoria de Elite estiver pronto para lançar esse tipo de programa, vai ser um sucesso. Bom, eu fico feliz de ouvir isso, viu? De vocês contarem isso aqui na live. E tô junto, hein? Não sei nem onde é, quando é e quanto custa, mas pode pôr meu nome na lista. Não, eu vi um post teu, Charles, que o Daniel tava com você lá, e aí você falou, pô, esse cara é mó cansado, eu já tá cansado. Não, o Daniel ficou bravo comigo. O Daniel falou, nossa, mas o cara não dá descanso. E realmente era isso. Além do evento, né, e de todos esses compromissos adicionais, a gente ainda estava fazendo, de uma certa forma, a cobertura para meio e mensagem, Época Negócios. Até, Ricardo, depois, se você quiser, coloca os links aqui dos artigos, né? Vou pôr. Na descrição da live, para as pessoas poderem ver, consumir um pouco mais do conteúdo. Aqui a gente explorou um pouco, depois virou aí momentos da vida do Charles, né? Enfim, então, se as pessoas quiserem aprofundar mais no conteúdo do Web Summit, tem lá, né? Tanto o conteúdo do Meio Mensagem quanto da Época Negócios, a cobertura que a gente fez. Então, realmente, assim, não sobrava tempo nem para comer um pastelzinho de Belém lá. Durante o evento, não. Final de semana e depois as férias, aí, beleza. Aí é outro momento. E isso é muito importante, porque a semana que antecedeu o evento foi uma semana de algumas reuniões, né, com incubadoras, com empresas, com órgãos de fomento do ecossistema português, de startups. Então, aquilo que eu estava falando no começo, né? Se você não sabe muito bem para onde quer ir, qualquer caminho serve. Mas quando você vai setado, né, para a solução de alguns problemas reais, seja da sua organização ou para alguns pontos de interesse que você tenha na sua área de atuação, né, como é o caso varejo, consumo e, enfim, e o futuro do trabalho, então você consegue se organizar, né, fazer uma pauta prévia, né, e houve algumas reuniões assim que antecederam o Web Summit, que foram importantes para a gente compreender um pouquinho do que estava acontecendo ali no ecossistema português, mas depois o Charles teve várias reuniões que sucederam o Web Summit, né? Então, e aí, Ricardo, uma coisa que é importante nessa oportunidade que nós vamos ter de ter um evento desse aqui no Brasil, é que ele serve muito para contatos que eu chamaria de contatos precursores, contatos que você vai fazer naquela velocidade que o teu planejamento permite, e o evento
Ele não é um evento muito longo, ele é um evento na prática de 3 dias, não é? Uma quarta, uma quinta e uma sexta-feira, porque a abertura que acontece na terça-feira, ela acontece no final do dia, e é uma abertura com autoridades, um convidado realmente importante, que no caso tivemos lá a primeira-dama da Ucrânia, enfim. Então, você lá vai fazer muitos contatos interessantes que depois se desdobrarão, e isso é realmente o grande ponto de um evento dessa magnitude. Espetacular. Bom, considerações finais, por favor. Começando pelo Antônio Lúcio, que já está com a palavra, passa para o Feitosa, para o Charles e eu encerro. Bom, na verdade, queria primeiro te agradecer, Ricardo, e espero que esse conteúdo que a gente tenha trazido aqui tenha sido útil para que vocês possam perceber um pouco aí do que está acontecendo, não só no ecossistema de inovação, mas principalmente no mundo. O ecossistema de inovação, ele como a gente já até falou aqui, o Charles bem lembrou, ele de nada serve se não tiver inserido no contexto de soluções práticas para problemas reais, e é nessa direção que a gente vê cada vez mais a imersão das empresas, resolver problemas práticos, situações do dia a dia das pessoas, e é isso que agrega valor. E mais do que isso, nós vamos ter uma oportunidade extraordinária de ter um evento como esse aqui no Brasil. Vamos poder desfrutar de toda um momento, né, de imersão que eu tenho certeza vai impulsionar muito esse ecossistema de inovação aqui no país. O Rio de Janeiro, particularmente, vem tentando se posicionar sob a liderança do prefeito Eduardo Paes na vanguarda dessa indústria. Nós temos eventos muito importantes aqui no Rio de Janeiro, o próprio Rio Innovation Week, o Rio 2C, que é um evento de criatividade fantástico, que, assim, recomendo vocês visitarem, porque o Rio 2C é um evento que faz você realmente ter insights incríveis, porque é um evento tocado pela indústria do entretenimento, do audiovisual, pela indústria literária, enfim, é um evento muito interessante que ocorre aqui no Rio, todo mês de abril, né? Ele já, inclusive, já tem agenda aí. E esse evento, particularmente o Web Summit, ele vai fazer com que o Rio de Janeiro não só dê um salto, né, nessa pretensão que ele tem de crescer nessa indústria, mas também eu tenho certeza vai oportunizar muitos negócios interessantes, e você não vai precisar pegar um avião e ir para Lisboa, com hospedagem caríssima, enfim, todas as dificuldades que você tem de ter que ir para a Europa para poder... Você vai estar... Não deu para pegar uma passagem aérea de preço bom, você vai na rodoviária, você vai pegar um ônibus, vem para cá, entendeu? Tem muita coisa legal, vale a pena, é um evento realmente que faz a gente parar para refletir sobre o futuro dos negócios, o futuro da humanidade e, principalmente, o futuro dessa economia tão pujante que é a economia das startups. Obrigado, Antônio. Valeu. Obrigado mesmo. Feitosa. Eu agradeço mais uma vez aí o convite. Sempre é uma honra e um prazer estar com vocês. É um aprendizado muito grande. E já deixo desde já também o convite para vocês. Quando a gente lançar, segue lá nas redes sociais, @Pablo Feitosa. Ali a gente vai estar divulgando. Enfim. E passo a palavra aqui para o meu irmão e amigo Charles Schweitzer. Bom, eu quero começar agradecendo, né? Porque, de fato, a live, num determinado momento aqui, a gente parou de falar de Web Summit, eu virei a pauta do negócio e vocês realmente fizeram o meu 2023 especial. Assim, acho que eu
não recebi tanto reconhecimento nem no dia do meu aniversário. Então, de verdade, obrigado. Vocês foram muito generosos. Mas eu acho que no final do dia, a inovação é sobre isso mesmo, tá? É sobre resolver problemas reais de pessoas reais. Não percam isso de vista, né? Não é sobre a tecnologia ou a tendência em si, mas é sobre o que vocês vão fazer com ela. E eu vou deixar sempre como frase final, a frase que eu repito à exaustão e que eu gosto de encerrar normalmente as minhas conversas. A sua última e melhor experiência define a sua próxima expectativa. Todo mundo que está aqui ouvindo essa live até agora, a todo momento, está vivendo experiências que estão marcando a sua vida. Tentem levar também essas experiências para dentro das organizações de vocês, quando vocês forem pensar em processos voltados para os clientes de vocês. Tenho certeza que aí já nasce um capítulo diferente dentro da vida profissional de vocês e dentro da organização de vocês. É isso, Ricardo. Obrigado. Bom, quero agradecer demais a presença do Charles, do Antônio Lúcio, do Pablo Feitosa no Susto. A gente, né? Muito obrigado, como sempre, um alto nível, trazendo informações super atuais. Sabe, saio sempre da live, quando eu estou com vocês, com uma energia de transformar e de fazer e de realizar. Eu saio energizado, sabe? E isso é muito gostoso. Então, vocês são pessoas que contribuem demais para o crescimento de quem está ouvindo vocês e que vive ao lado de vocês. Foram os testemunhos aqui que a gente ouviu do Charles, mas todos vocês trazem isso na história, né? Porque todos vocês três fazem isso na história das pessoas que eu já entrevistei vocês individualmente, e as pessoas no chat falavam a mesma coisa do que o Feitosa falou do Charles, falaram do Feitosa, o quanto o Feitosa transformou a vida de muita gente. Muita gente na live que eu fiz com o Lúcio falou de como o Lúcio transformou a vida de muita gente, né? Então você vê aí que esse compartilhar de experiência das forças do bem, né, Lúcio, que você usou, foi incrível. E é impressionante como a gente tem esse magnetismo sem nenhuma modéstia. A Jace escreveu para mim dizendo assim, eu não vou entrar. Eu falei, entra, só fala um oi. E ela está aqui com a gente até agora. Ela não conseguiu ir embora. Olha o magnetismo da história de vocês três. Nossa, muito obrigado, Jaciane. Você é uma querida, né? Todo mundo aqui gosta muito de você. E o Feitosa, quando te conhecer pessoalmente, então ele vai ficar, nossa, mais... feliz ainda. É uma pessoa incrível, tem uma energia. Vou fazer uma entrevista com ela também agora este ano. Um feliz 2023 para vocês, né? Sucesso em todos os projetos. Sigam todos eles, pessoal que está assistindo, no Instagram de todo mundo aqui, que vale muito a pena. E eu vou pôr depois, Charles, todos os links do mensagem da época. Se quiser me mandar, você me facilita, eu faço Ctrl+Copy, Ctrl+V e ponho lá, tá bom? Já mando para você. Ótimo. Boa noite, fiquem com Deus. Muito obrigado. E a Jace mandou, Feitosa, te espero com café. De nada. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.